Olá, hoje eu quero abordar um pouco a temática dos contos de fada. É interessante porque na obra do Jung a gente não tem tanta fala dele, tanta escrita a respeito dos contos de fada. A grande maioria das vezes, quando ele está citando contos de fada, ele está citando, levando em consideração o seu conceito de inconsciente coletivo e arquétipos que habitam o inconsciente coletivo. Arquétipos são temáticas existenciais, universais, e ele, então, para explicar como que esses arquétipos se manifestam e estão universalmente, né, presente no íntimo de todo ser humano, aí sim ele coloca como referência os mitos, os contos de fada e determinados padrões religiosos. Porém, do ponto de vista da mitologia, e muito mais especificamente a mitologia greco-romana, Jung cita muitas coisas, muitas passagens, muitos personagens, tem referências, inclusive, deles. Não tanto quanto Freud, né, que baseou quase que toda a sua psicologia em cima do mito de Édipo. Pena que ele não chegou ao Édipo em Colônia, ele ficou só em Édipo Rei, e talvez por isso que ele ficou tão fixado na questão de que todos nós queremos matar nosso pai para ficar com a mãe só para nós, que no caso era o caso dele, Freud, e o mito de Narciso, que também eu entendo que tem muito a ver com a própria dinâmica do Freud, né? Jung não cita Narciso nunca. Na realidade, o equivalente a Narciso seria talvez a inflação de ego, né? O que nós chamamos, né? Quando o ego fica inflacionado e aí o indivíduo ele se encanta talvez com si mesmo, né? Ou seja, ele se espelha naquilo que seria a representação de Deus em nós. Bom, mas voltando à questão dos contos de fada, é interessante porque a discípula mais jovem e mais produtiva do Jung, que é a Marie-Louise von Franz, essa sim fez uma quantidade enorme de livros citando, abordando os contos de fada, e o Jung cita ela muitas vezes, ou seja, ele participava das produções da Von Franz, apoiava e valorizava. Então, meio que ele deixou para ela a incumbência de fazer o aprofundamento maior dentro destas contribuições que existem em todos os tipos de países, culturas e assim por diante, assim como os mitos, né? A gente fica muito preso por conta aí desse eurocentrismo, né, nos mitos greco-romanos, mas nós temos mitos nórdicos, temos mitos africanos maravilhosos, com toda a cultura iorubá, e com todas elas com potencialidades arquetípicas, né? Mitos indianos, mitos chineses, japoneses, mitos dos povos originários, né? Os aborígenes, aqui os povos que estavam em toda a América Latina, América do Sul, né? Com mitos fantásticos que a gente perdeu essa referência, mas que no fundo eles se conversam. E os contos de fada também, tanto é que quando a gente começa a estudar mitologia e conto de fada, a gente começa a perceber muita verossimilhança, né? Uma das mais fortes é a dinâmica de Vênus ou Afrodite e Bela Adormecida, Branca de Neve, Cinderela e essas coisas todas aí. Bom, é interessante a gente tentar desconstruir um pouco a palavra conto de fada. Eu gosto da ideia de que conto tem a ver com contabilidade, tem a ver com uma equação quase que matemática, e fada tem a ver com fado, com peso. O indivíduo está fadado a carregar aquela cruz, por exemplo. Então,
é a contabilidade do destino. E por isso mesmo, os contos de fada, eles fazem parte de um tecido psíquico. E é muito importante a gente poder contá-los na sua originalidade para as crianças desde tenra idade. Porque quanto mais cedo uma criança tiver acesso a esses contos, mesmo sem compreender direito a dinâmica que está no conto, ela vai estar acessando, na realidade, todo o conteúdo do inconsciente coletivo e, consequentemente, aprendendo a contabilizar as dinâmicas do destino da vida, porque, na realidade, o destino da vida é o resultado do quê? Das escolhas que fazemos, ou das não escolhas que fazemos, ou seja, do que fazemos ou deixamos de fazer. A vida é a resultante disso. Então, a partir do momento que a criança começa a ter contato com esses contos, mostrando, né, o quanto que, por alguma razão, aquele indivíduo que é o protagonista do conto tomou uma atitude, essa atitude desdobrou tantas peripécias e desdobrou tanto sofrimento para depois ele tentar resgatar, conseguir. Então é interessante a gente lidar com essas questões e também porque na grande maioria dos contos de fada existem lá os dinamismos parentais, né? Referências de como se lida com o irmão rival, com a mãe abandônica, com o pai abandônico, que acaba ganhando nome de madrasta, padrasto, mas no fundo está tudo muito contextualizado dentro desse processo do universo inconsciente. Então é muito rico entender e como que a Von Franz pegou o mesmo padrão que o Jung usava para fazer uma análise dos sonhos para trabalhar a análise dos contos de fada. E aí ela foi buscando vários motivos, motivo de redenção, motivo de morte, o feminino, e assim vai. Né? É interessante que o processo é mais ou menos assim, né? Como começa, quais são, né, os desdobramentos que acontecem nesse conto, o que aconteceu para ter uma inflexão, e aí começa uma jornada com desafios e peripécias, o que acontece como clímax, como ponto final de nova inversão e o desfecho. E se esse desfecho do conto teve um sinal evolutivo em relação ao início ou não, se foi involutivo ou se ficou tudo igual. E isso faz a gente refletir sobre as tomadas de atitude. Eu mesmo, na minha clínica, usei algumas vezes os contos de fada para lidar com alguns indivíduos muito racionais, e é muito rico ver a pessoa entrando naquele universo e, de repente, né, começar a ter insights maravilhosos por conta de fazer um espelhamento da vida dele diante do próprio conto de fada. É interessante, há pouco tempo eu trabalhei muito o Chapeuzinho Vermelho, né? E é legal a gente pensar, né? Porque o Chapeuzinho Vermelho já teve tantas análises, tantas discussões, mas eu digo que é uma representação de um conflito de três fases do feminino, né? Ou seja, nós temos a mãe, temos a avó e temos a filha, né? E os desdobramentos das relações desses três padrões psíquicos, né? Ou seja, uma mãe que talvez está querendo largar a filha para o mundo, mas não sabe como, para poder deixar de ficar exclusivamente mãe e se tornar mulher, né? Temos uma avó abandonada, sozinha, doente, e uma filha curiosa querendo ir para a vida, né? Aí essa mãe manda a filha visitar a vovó doente e diz: cuidado
com o caminho. Tem gente ruim, é perigoso. Não chame atenção. Por isso, não use esse chapéu vermelho, ou use o chapéu vermelho para chamar atenção, porque chame ou não chame, né? É sempre a visão da polaridade, né? O que eu digo que eu quero na consciência, geralmente é o oposto no inconsciente. E essa mãe, muito provavelmente, lá no seu mundo interno, deve estar com a fantasia de se livrar da incumbência de ser mãe e de ser filha. Ela quer ser mulher, então ela não quer ficar, provavelmente, cedendo às pressões desta mãe dela, ou seja, da avó da Chapeuzinho, que fica pedindo o tempo todo atenção, cuidado, carinho, e é natural, acontece isso mesmo nessa faixa etária, e ela também não quer mais ficar como mãe. E eu já tenho na minha clínica uma experiência enorme de mulheres nesta faixa de 45, 50 anos, que ainda estão lá com as filhas dependentes dela, e não querendo se desgarrar para o mundo, ou com dificuldade de se desgarrar para o mundo, e ao mesmo tempo as suas mães virando novas filhas, também dependente dela. E aí ela fica se desdobrando entre mãe e filha, que é mãe da mãe, e deixa de ser mulher. Então eu acho interessante esse conto, né? Porque tem toda uma transformação de uma menina que vai virar mulher, de uma avó que teve que lidar com todo um confronto, né? E de um sistema, de alguma maneira, rígido, onde tem que tudo voltar ao normal, né? Aonde que está o lobo mau? Em nós, né? Quem é o lobo mau? O lobo mau são os instintos, a sensualidade, a sexualidade, os desejos, os prazeres, que, na verdade, todos estão interditados, né? Tanto a mãe, quanto a filha, quanto a avó e quanto o próprio lenhador, né? Que vai lá depois resolver a parada, tirando, salvando a avó, mas assim, e aí? Qual é o desfecho que teve? O que aconteceu de positivo? Qual crescimento evolutivo aconteceu de fato? E esse é um grande questionamento que fica, por exemplo, por trás desse conto. E de tantos outros, né? Se a gente vai fazer uma análise maior, né? Fora a questão dos símbolos e tudo mais, do João e Maria, da Rapunzel, do João de Ferro, do Soldadinho de Chumbo, dá para fazer ampliações maravilhosas. Fora, como eu disse, esses contos de fada também regionais, de culturas diferentes, cultura judaica, cultura árabe, cultura africana e assim por diante. É muito rico. Nós, do IGEP, sempre oferecemos esses cursos, os nossos professores, falando sobre os contos de fada, assim como estamos oferecendo também cursos de mito. Agora, por exemplo, estou lançando um curso da mitologia, onde eu não pretendo ficar exclusivamente na mitologia greco-romana, mas eu vou partir dela porque, no fundo, é a referência maior que nós temos. É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Ajudem a divulgar no nosso site, né? Clique aqui para seguir, se é que não está nos seguindo, e futuramente falaremos sobre outros temas ou aprofundaremos até temáticas de contos de fada específicos. Até!